Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Cojupe Villanueva. Hoje eu vou gravar um react de um vídeo do Nando Moura. E por que eu estou escolhendo o Nando Moura? Porque eu ando muito incomodado com suas declarações, e em particular porque eu acho que o Nando Moura está um pouquinho fora da realidade. Ele é uma pessoa extremamente influente, e eu reitero aqui que eu não tenho nada pessoal contra o Nando Moura, tá? Não tenho nada pessoal, pelo contrário. Em muitos aspectos, nas poucas vezes que, digamos assim, trocamos algumas, não direi ideias, porque eu não conheço pessoalmente o Nando Moura, nunca troquei ideia com ele, né? Mas, digamos assim, alguns comentários, ele, pelo menos, apresentou ser bastante amistoso comigo, né? Com algumas críticas veladas, né? Uma vez ele me criticou porque eu criticava os evangélicos, uma coisa mais ou menos assim. Mas fora isso, eu nunca levei pelo lado pessoal e não tenho nada pessoalmente contra o Nando Moura. Mas o que me chama a atenção muitas vezes é que eu penso que os comentários dele sobre a realidade política me parecem dominados por um certo tipo de amargor que acaba beirando uma certa irracionalidade, né? Por exemplo, teve aquele incidente que envolveu o Wilker Leon, e eu acho que a resposta do Nando Moura com o Wilker Leon foi um tanto desproporcional. E não só o Wilker Leon, até o Arthur Duval, enfim. E aquilo me pareceu realmente muito contraproducente. E agora eu convidei o meu querido amigo João, do Catolicamente Falando, vlog Catolicamente Falando. Inscrevam-se também no canal dele, que é um canal muito interessante. E nós vamos comentar sobre o último vídeo do Nando Moura relacionado à questão síria, e em particular a queda do ditador Bashar al-Assad. E o que nos chama a atenção, basicamente, é o fato de que o que me parece é que o Nando Moura reflete muito um discurso que é muito similar à direita neocon do Brasil. E eu acho meio paradoxal, porque, embora o Nando Moura seja bastante crítico do bolsonarismo, e nesse ponto eu acho que ele está certo, tá? Ele tomou certas posições que, no meu entender, foram bastante pertinentes e bastante sensatas nesse sentido. No entanto, mesmo que haja um laivo de sensatez no seu posicionamento político, no entanto, existem certas complementações que, no meu entender, são bastante desagradáveis e até errôneas, né? E no que diz respeito a essa questão síria, me parece que ele reflete muito aquele lugar comum que a direita brasileira fala sobre o Oriente Médio. Ou seja, Israel, Estados Unidos, abaixo de Deus, né? Como se fosse assim, num complexo de santidade, e o Oriente Médio, árabe, tudo árabe não presta, muçulmano não presta, ninguém presta, só presta Estados Unidos e Israel. Então isso me parece assim, uma visão completamente ingênua, e eu gostaria de abordar, e eu sempre faço isso, muitas vezes, quando eu pego um vídeo, pode parecer até uma coisa muito banal, mas na prática eu pego esse vídeo justamente para expor certas ideias a partir de certos comentários, e a gente fazer os devidos consertos. Evidentemente que eu não sou um especialista do Oriente Médio, muito longe disso, sou também um beletrista em algum ponto, eu tenho uma leitura propriamente dita, eu posso até dizer que muitas pessoas que conhecem de fato o Oriente Médio podem dizer que talvez seja superficial, enfim, mas eu acho que dentro da nossa superficialidade, entre aspas, nós podemos também fazer os seguintes comentários sem medo de errar, né? João, por favor, se identifique. Boa noite, pessoal. Boa tarde, bom dia para você que está nos assistindo aqui agora. Eu sou o João, sou do canal Catolicamente Falando. Tem um pequeno blog ali que está desenvolvendo ainda, a gente está começando a caminhada agora. E vamos ouvir, né, qual é a opinião do ilustríssimo senhor Nando Moura, né, que conhece de tudo e opina sobre tudo, né? Então, quando ele vai opinar sobre o Oriente Médio, a gente vai opinar a respeito da opinião dele, né? Vamos ver o que ele acha a respeito desse assunto aí. Deixa eu compartilhar aqui. Vamos lá. Bashar al-Assad, o ditador sanguinário, filho de uma puta da Síria, caiu. Os filhos da puta no mundo, enquanto o povo toma as ruas. O que vai surgir disso? A gente não sabe. Eu lembro que fiquei feliz quando o desgraçado do Saddam Hussein foi finalmente preso, capturado, mas o que surgiu daquilo lá foi o quê? A bosta do Estado Islâmico. Então nós não sabemos, o mundo está cada vez mais doido, cada vez mais desgraçado, né?
De qualquer forma, hoje nós vamos ver Benjamin Netanyahu falando a respeito disso, o que os cínicos da Rússia falam a respeito disso, tudo no vídeo de hoje. Peguei muita coisa aqui do Hoje no Mundo Militar, para mim é excelente e tem informado bastante naquele esgoto da internet que é o Twitter, o X. Antes de começar esse vídeo... Eu quero pegar só uma coisa aí. Com essa cartola, que é as matrículas... Pronto. Vamos lá. Nós temos aqui um comentário sobre Bashar Assad. Até certo ponto ele não está errado. O Bashar Assad não é um santo. Aliás, existe uma certa mistificação em torno de Assad, justamente por isso, principalmente com certas pessoas com vieses nacionalistas, ou então até mesmo daquele movimento da nova resistência, né? Então, que eles têm uma visão, um viés muito anti-ocidentalizante, e aí eles começam a divinizar o Assad como se fosse um grande estadista, coisa parecida. O Assad, ele é um personagem dentro de um ambiente político que é violento, que é o ambiente árabe, né? É isso que nós temos que entender. Então, ele reflete muito a política do mundo árabe. A política do mundo árabe, em geral, é autocrática, autoritária, né? E ele é descendente, digamos assim, de uma política que surgiu a partir dos anos 50 e 60, né? Na verdade, acho que, se não me engano, o partido Baath, pelo qual ele participava, foi fundado por volta de 1947, 48, enfim. Ele representa um certo espírito que surgiu, que foi do nacionalismo e do pan-arabismo, que foi representado pelo Nasser, né, no Egito, e que, na verdade, foi herdado na Síria pelo pai dele, que foi o Hafez Assad, né? Então, o regime de Assad é uma ditadura de viés socialista, né, ainda que sendo um socialista pan-arabista, né? Porém, se nós avaliarmos a questão do que Assad representa, nós temos que sempre também ser realistas do ponto de vista político. Quando eu falo realismo político aqui, eu não estou dizendo necessariamente que você não tenha que ter escrúpulos, né? Que a gente tem que esquecer os escrúpulos e jogar para o alto. Não é bem assim. Nós temos que entender que isso é a realidade do mundo árabe. Porém, se nós compararmos o Assad em relação a outros grupos políticos dentro do mundo árabe e em particular do mundo muçulmano, ele não é o pior grupo, ou pelo menos ele não representa o pior grupo. Digamos que dentro da escala da tirania, digamos assim, do despotismo, pelo menos o Assad, ele tem uma política autoritária moderada se comparado ao que vem por aí, que é o quê? Que são os grupos radicais salafistas, que são os grupos que são inspirados dentro da Arábia Saudita, que são muito mais violentos. São ramificações da Al-Qaeda e de outros grupos terroristas, né? De outros grupos terroristas. Então, entre um sujeito que é da velha guarda, digamos assim, do Partido Socialista Árabe, né, do Baath, que tem uma posição moderada no que diz respeito à questão religiosa, né, a questão da liberdade religiosa. E aqui nós podemos pegar até o gancho, porque, por exemplo, o Nando Moura fala, porque o Assad é um filho da puta e tudo mais. Tudo bem. Que isso? Oi, tá fazendo eco, cara. Cara. Tá. Oi. Que foi ter... Ia colocar a música da União Soviética aí, pô. Peraí. Mas olha só. Então, o baatismo, né? O baatismo também não é fluxo cheire, não. Você vê o Saddam Hussein. O Saddam Hussein era um cara extremamente violento, né? Uma ditadura extremamente violenta. Porém, a gente tem que entender uma coisa. No universo... Alô? Oi? Alô? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tá. Tá me ouvindo agora? Sim, parei de ouvir. Pô, tirou fonte. Dá glória. Olha, mas dentro do ambiente do mundo árabe, nós podemos realmente criticar, por exemplo, um homem como Saddam Hussein, um homem brutal, um homem que jogou gás venenoso nas populações curdas, enfim, foi coisas atrozes. Só que a gente tem que pensar numa coisa. Dentro de uma realidade política que, entre o despotismo, você tem o caos, então, às vezes, é preferível que você tolere o autoritarismo. E, detalhe, um autoritarismo que, dentre as opções viáveis, pelo menos ainda aparenta ser mais moderado do que vem por aí. Então, por exemplo, quando a gente vê a política a lógica do menos pior, né? Do menos pior. Então, a gente tem que ver o seguinte, o mundo árabe é um mundo da autocracia. Se não houver autocracia, vai ter a dispersão, o caos, a guerra civil, a matança generalizada. Como, de fato, é o que está acontecendo na Síria. Né? É o que está acontecendo na Síria. Então, o que é que você vai fazer?
você vai fazer o seguinte, você vai desestabilizar mais ainda a situação? Não. Você pode amenizar a situação. Digamos, se de repente o Assad viola os direitos políticos, enfim, você pode fazer inúmeras pressões políticas contra esses governos, mas desestabilizar esses governos para cair em governos piores, essa que é a grande gravidade da situação. E eu acredito que a queda do regime do Assad parece que é um fim de um ciclo, né? Porque, por exemplo, quando nós pegamos o Iraque de Saddam Hussein, o batismo na Síria, o batismo também no Egito, porque o Egito é governado pelo Baath até hoje. E só não caiu na mão da Irmandade Muçulmana porque o exército egípcio, que é batista, deu um golpe de Estado. Que a Irmandade Muçulmana venceu as eleições. E eles deram um golpe de Estado. Por quê? Porque, evidentemente, que a Irmandade Muçulmana também ia dar o golpe de Estado também. Então, eles deram um contragolpe, praticamente. Tá? Mas a gente percebe uma mudança dramática, extremamente dramática, dentro do ambiente do Oriente Médio. E o que acontece? Aqui nós podemos tocar na questão da política americana no Oriente Médio, como a política americana no mundo árabe. Desde 2002 ou 2003, que no caso foi a guerra do Iraque, nós temos uma política que eu poderia dizer que assemelha a uma espécie de engenharia social. Uma engenharia social que tenta remodelar o Oriente Médio para o caos, e parece que esse caos tem algum certo instinto de dividir para reinar. Então, por exemplo, você tem a guerra do Iraque. A guerra do Iraque foi o quê? Uma invasão com a alegação de armas de destruição em massa do Saddam Hussein, que não havia, ele não tinha mais armas de destruição em massa, né? Derrubaram o regime, e o que aconteceu? O regime cuja unidade se sustentava pela autocracia, né, hoje é um país completamente dividido e fragmentado, com várias tribos políticas, tribos religiosas, e todo mundo se matando entre si. Porque não tem um governo despótico que impõe a ordem, né? O mesmo acontece na Síria. Então você vê que, por exemplo, a política americana, ela se sustentou através de mentiras, de desinformação, para destruir uma ordem que, para o bem e para o mal, estabilizava a região. Então nós temos que pensar não dentro de uma ótica liberal, numa ótica ocidentalizante. Eles não são ocidentais. Eles têm uma forma, uma mentalidade, uma forma mentes, uma forma de agir. E eles têm uma política que, para o bem e para o mal, é essa política. Mas aí a gente tem que pensar que mesmo nessa má política, que para nós parece ser uma má política, porque é a má política da tirania, a gente tem que pensar no que, de fato, é mais palatável, digamos, numa questão de perdas e danos, né? No sentido disso, o que causa menos dano. Uma coisa que eu acho interessante, Conde, é o seguinte, esse discurso, né, pró-Israel, pró-Estados Unidos e pró-mundo livre, né, que é bem presente na direita, ele demonstra uma certa hipocrisia dos direitistas, no sentido de que outro discurso que também impera na direita é o antiglobalismo, né? Você tem um discurso da direita de que existe um globalismo que quer acabar com as nações e quer transformar tudo num país só, num mundo só, né? Só que ao mesmo tempo que essa direita critica o tal do globalismo, ela prega uma espécie de globalismo ocidental no mundo liberal, no Oriente. Sim. No Oriente. Então, nós no Ocidente vivemos a democracia, né, a tripartição de poderes, os multipartidos, vivemos a liberdade religiosa, liberdade de comportamento e etc. Se o Ocidente não tem essa realidade, então o Ocidente ele deve se submeter ao Oriente, desculpa. Se o Oriente não tem essa realidade, ele deve se submeter à realidade do Ocidente. Ele tem que ser libertado pelo Ocidente, né? As pessoas precisam ser libertadas pelos Estados Unidos e por Israel, que são os únicos países que promovem a liberdade. Mas, ao mesmo tempo, eles são contrários ao globalismo da ONU, que quer controlar as pessoas. Mas, enfim, é um discurso que é antagônico e demonstra uma hipocrisia. Como que você quer implantar os valores ocidentais nos países orientais, mas é contrário à implantação de valores
supranacionais Sim. nos países do Ocidente. Mas sabe o que é o pior de tudo? É que toda essa pataquada é mentirosa. Porque na prática Como não é se explica democracia. isso? Não tem nada a ver com democracia. Tem a ver com geopolítica. Então, por exemplo, os americanos, evidentemente, eles vão vender a ideia de que vão espalhar a democracia no mundo, mas na prática é o domínio americano, é só isso, tá? Porque, por exemplo, ninguém vai derrubar... Tá bom, já que você é a favor da liberdade e democracia na base da porrada, do TACAP, né? Porque isso aí parece um bonapartismo, por assim dizer, né? Porque o que eu digo que é o bonapartismo? Não do Napoleão III, mas do Napoleão I. Por exemplo, quando Napoleão expandiu as guerras napoleônicas na Europa, ele espalhou também a Revolução Francesa, muitos aspectos da ideologia da Revolução Francesa. Então, esse pessoal tem uma visão, no meu entender, bonapartista nesse sentido, de que parece um jacobinismo, sabe? É um neo-jacobinismo. Olha, nós vamos espalhar a revolução, porque o que não for democracia é tirania, necessariamente. Mas eles não percebem que tem certos sistemas políticos autoritários que obedecem a uma lógica que, se não for aquele sistema autoritário, vai ser o caos. Tá? E que para eles passarem para um sistema mais maleável, é preciso um certo jogo de cintura e de prudência, tá? Uma prudência prática. E, na verdade... Então, para você ver, a direita que aprega tanto um discurso de identidade nacional, preservação da cultura nacional, é a mesma direita que concorda com a implementação de um regime da qual não faz parte da cultura e da identidade nacional de determinado povo. Sim. Você querer pegar uma democracia americana e implantar num país como a Síria, que é historicamente um país que nunca houve de fato uma democracia no sentido americano, é você querer suplantar a cultura e a identidade nacional daquele povo. Sim, na verdade é você ignorar que existe um ethos, né? Que existe um conjunto de hábitos, de valores, de pensamentos que são bastante enraizados naquele povo. E que, na verdade, você não pode ignorar isso, ignorar a realidade histórica daquele povo. O problema, muitas vezes, é o seguinte, que se existe coisa mais globalista, é o americanismo. É o americanismo. Então, por exemplo, esse pessoal... primeiro que a direita brasileira, ela não é uma direita nacionalista. É isso que a gente tem que entender. Ela não é uma direita nacionalista. Ela tem uma retórica do chamado globalismo, mas esse globalismo é uma abstração. Porque, por exemplo, essa teoria de que existe um grupo de pessoas, assim, de magnatas, de pessoas do grupo Bilderberg, né, que estão assim, se reunindo assim como pinto o cérebro para dominar o mundo. A BlackRock, o George Soros, etc. Cara, olha, eu vou te dizer uma coisa. Olha, é muito simples. Isso aí é uma teoria muito furada. Ela é uma teoria estapafúrdia. Porque, na verdade, o globalismo, se é que podemos entender assim, não é o globalismo de gente com porta fechada, não, meu filho. É um globalismo bem aberto mesmo. Sabe como é que se reflete esse tipo globalista? Porque esse pessoal fala assim do globalismo como uma teoria conspiratória de gente se reunindo assim, sabe, numa sauna lá, fazendo troca-troca. As portas fechadas e as portas fechadas. E dizendo assim, olha, eu quero dominar o mundo. Sabe aquela coisa do pink cérebro, né? E aí, Pink? E aí? Quer dizer, e aí, Pink? Aí, sério, o que nós vamos fazer? Eu quero dominar o mundo. Tentar conquistar o mundo. Não é assim. Na verdade, claro que existem projetos globalizantes, projetos culturais, tá? Mas, engraçado, porque, por exemplo, se a gente pegar a agenda ideológica de esquerda, agenda woke, agenda LGBT, etc., ela está dentro do pacote liberal que esse mesmo pessoal defende para impor na Síria, impor no mundo árabe, né? No mundo cristão oriental. Ou seja, vá perguntar para um cristão oriental ou para um islâmico o que ele acha de LGBT. Ele detesta, ele não quer nem entrar, não quer nem discutir. Né? Mas o que você faz? Você coloca a democracia liberal e no pacote da democracia liberal você coloca todos esses caprichos. E é interessante a contradição que, por exemplo, você pega esses evangélicos, por exemplo, que é um grupo que eu vou te dizer, nossa, meu Deus do céu, eu conheço os evangélicos, muito gente boa, tá? Só reiterando aqui que o meu problema não é com os evangélicos em geral, porque eu conheço evangélicos que dá para conversar. Mas tem a mentalidade. É uma mentalidade revolucionária. Uma mentalidade tapada também. Por exemplo, quando a gente vê esse pessoal defendendo o expansionismo territorial israelense,
contra os libaneses, contra os sírios, contra os palestinos, etc. Cara, você está defendendo o assassinato em massa, meu filho. Você está defendendo a expulsão de gente da sua casa. O cara vivia há 100 anos na sua casa, aí de repente vem um cara com um fuzil, aponta um fuzil na cara da sua mãe e te manda pra rua. É assim que foi a ocupação israelense. Não, isso quando tu não sai para ir no mercado e quando tu volta, tua casa foi destruída por um míssil, né? Pois é. Não, bicho, olha, em Gaza e Cisjordânia, porque é o seguinte, uma coisa que o que me libertou muito desse viés sionista, primeiro foi a Igreja Católica, né? Porque eu fui sabendo como o Estado de Israel trata os cristãos em Israel, e principalmente o Patriarcado Latino de Jerusalém. Cara, eles querem literalmente expulsar os cristãos e os muçulmanos de Jerusalém. Eles querem criar uma cidade genuinamente judaica. E eu digo para você, evangélico, você que é evangélico, se você aprova um projeto que expulsa cristão das Terra Santa, da cidade de Jerusalém, e você adere, e não só cristão, muçulmano também, porque é uma cidade sagrada para os muçulmanos também. Se você apoia esse tipo de política, eu digo, você é um sujeito que defende uma supremacia racial absurda, bizarra, demoníaca, anticristã. Lê em Gálatas, não há grego, não há judeu, não há escravo, não há senhor, todos somos um em nosso Senhor Jesus Cristo. As diferenças de raça já desapareceram, não tem sentido para o cristão a diferença de raça. Todos somos seres humanos, somos filhos de Deus, somos propensos à salvação. Agora, da feita que você, sionista protestante, adere a uma ideologia, tá? A uma ideologia de supremacia racial judaica sobre o território palestino, eu digo, você é um bárbaro. Você não é diferente do Daesh. Você não é diferente da Al-Qaeda. Você não é diferente do islâmico radical. A supremacia judaica também ela é radical, ela é sectária. Por exemplo, existe um grupo em Israel, tudo bem que ele foi até criminalizado, mas hoje ele tem influência no governo Netanyahu. Chama-se o Grupo CAR. Você sabe o que é o CAR? Já vou falar do Grupo CAR? É um grupo supremacista judaico, de um americano chamado Kahane, que fundou uma ideia de um Estado judeu puro, racialmente puro. Ele não tem papo com palestino, com cristão, com porra nenhuma. Tem que ser judeu e acabou. Tá? Então tem muita mentalidade, tem muito protestante que pensa de uma forma meio car, sabe? De uma forma meio car. Aí você vem cá, você é cristão mesmo? Eu duvido do seu cristianismo. Porque o que está acontecendo na Palestina, veja, vamos assim só pontuar para que as pessoas não achem que a gente seja from the river to the sea, né? Palestine free. Não, a gente não é. Eu não acredito. Eu não sou contra a existência do Estado de Israel, tá? Já começa por aí. Só para colocar. Por quê? Porque, claro, se o pessoal achar que vai destruir o Estado de Israel, vai ser outra crise humanitária e vai ser outra merda. Aí vai cagar tudo. Deixa como tá. Agora, é claro, os judeus vão ter que fazer concessões para viver no seu território. Com os vizinhos. E não essa política de expansionismo racista que tem contra os palestinos e contra os sírios, e contra os libaneses, etc. Tá? Agora nós temos que entender uma coisa. Muita coisa do que acontece com a Palestina não é mostrado para nós. Tá? Conde, só para não fugir do assunto, a gente pode voltar no vídeo? Senão a gente fica mais 3 horas aqui de novo. Tudo bem, tá bom. Eu só vou terminar aqui. Vai lá. Olha, o Hamas é um grupo que, em qualquer sentido ético, me parece indefensável. Até para defender a causa palestina. Na verdade, eles destruíram a causa palestina matando aqueles 1.200 judeus. Tá? Eles destruíram a causa palestina. E detalhe, com um barbarismo inaceitável do ponto de vista moral, porque eu não tenho essa lógica de achar que política é justificável qualquer coisa. Não, não é assim. Tá? Porém, se nós entendermos por que o palestino é tão ressentido com o judeu, pensa numa coisa. Hoje, a população palestina de Gaza, que hoje está sem casa, tá? A maioria da população está sem casa. Tem 2 milhões de pessoas, pelo menos mais da metade já está sem casa, porque Israel pulverizou, né, terraplanou Gaza praticamente quase inteira, tá? Todo mundo vivendo em campo de refugiado, enfim, uma miséria absurda, tá? E 70%, 80% dos moradores de Gaza são remanescentes da primeira expulsão de 1948, ou seja, da chamada Al-Nakba, né, que no caso é a catástrofe palestina, que os palestinos foram expulsos de suas casas e os judeus tomaram seus territórios, suas casas. Então você tem todo um histórico, tá? Todo um histórico de violência do Estado israelense contra os palestinos.
Tudo bem, a gente pode também criticar muitas ações dos palestinos, muitos atos de violência, muitos atos de brutalidade, etc. Mas a gente também não pode tirar a razão de certos palestinos quando você tira uma casa, sei lá, de mais de 50 anos atrás, né? E de repente um israelense lá com um fuzil apontou na cabeça da tua avó para tirar você da sua casa e tomar sua casa e deixar você como refugiado. Então a gente tem que analisar os dois lados da história, tá? Eu acho que, evidentemente, a gente tem que se compadecer do sofrimento daqueles 1.200 judeus que foram assassinados. Sim, temos que compadecer. Mas também nós temos que compadecer também de uma política reativa que é totalmente desproporcional e que já matou quase 50 mil pessoas. E que, segundo se diz, maioria mulheres e crianças, alguém vai dizer, não, mas isso é estatística do Hamas e não sei o quê, blá, blá, blá. Não, tem conferição da ONU também. Tem organismos internacionais analisando ali. Você tem 50 mil pessoas... Hoje no mundo militar vai falar que a ONU é aliada do Hamas. A direita ela precisa sempre colocar em dúvida os organismos internacionais, porque o único organismo confiável é o Estado de Israel. Você tem mais de 1 milhão de refugiados, gente passando fome, gente sem remédio, Israel cercando lá e tudo. Espera lá, meu amigo. Não, basicamente é isso mesmo. A única fonte confiável é o Estado de Israel. O Netanyahu fala merda e pronto, aí todo mundo acredita. Tem publicações do cara do Hoje no Mundo Militar lá, literalmente só falta falar, olha, a ONU está ajudando o Hamas. Entendeu? Tá bom. É sempre aquele negócio assim, um funcionário dos voluntários lá que trabalham para a ONU tem ligação com o Hamas. Então a ONU... Aí faz aquela conexão lógica, né? A ONU, então, ela tem conexão com o Hamas porque 2 funcionários da ONU são ligados ao Hamas. Como se Israel... Sabe o que é o pior de tudo? Como se Israel não tivesse nascido do terrorismo. Como se Israel... o que foi o Irgun? O que foi o Lehi? Né? Quem estuda a história de Israel sabe que é o Lehi e o Irgun. Você, evangélico, estuda o que foi o Lehi e o Irgun para você saber o que foi terrorismo. A política palestina é idêntica à judaica em matéria da conquista do território. Mas vamos lá. Vamos voltar ao vídeo aqui. A saída para o Brasil é o aeroporto? Agora descobrimos por que o Nando Moura estava caçando tanta treta com tanta gente. Mais um curso aí, gente, para você poder comprar aí, ó. Pronto. Estão abertas. Você já pode participar. E o que eu quero com isso é uma proposta muito simples para você. É muito simples, é só isso. Você me dá 1 hora por dia, durante 1 ano, que eu garanto que você fala inglês. Agora nós descobrimos por que ele foi caçar treta com o IBL e com o Wilker Leão. Só uma observação aqui. As visualizações, ganhar um hype e soltar o cursinho dele. Olha, só uma observação a respeito, né? Eu não gosto muito dessa coisa depreciativa do Brasil. Eu me incomodo profundamente. Não que eu não tenha até certas visões tristes do Brasil da atualidade. O Brasil realmente nos causa muita tristeza e muita coisa, tá? Mas, acima de tudo, parece assim, sabe, esse tipo de opinião de que a solução, a saída do Brasil ao aeroporto, tudo bem, a gente pode falar até de uma forma irônica, porque realmente tem certas situações que parece que a gente não vai resolver nunca, né? Mas, por outro lado, me parece que o Brasil quer ter uma saída pelo aeroporto no sentido de buscar algo que não é Brasil, sabe? É a mesma coisa, por exemplo, quando a gente vê o núcleo da direita brasileira. O núcleo da direita brasileira é o quê? É ser imitação de um outro país e não compreender o seu próprio país, né? Não compreender o Brasil profundo. Uma vez eu vi até o Arthur Duval falando sobre isso, dizendo que o Brasil não é um país de tradição. Eu vou dizer assim, discordo de você completamente. O Brasil tem tradição. O Brasil tem tradição. O Brasil tem. Como assim o Brasil não é país de tradição, porra? Que isso? Não. É porque é o seguinte, que ele achava que o Brasil tem um problema de identidade, não sei o que. Problema de identidade pode até ser, mas o Brasil tem tradição, sim. O problema... aqui falta... Mas um problema de identidade que foi gerado justamente por essa necessidade de querer importar uma outra identidade que não é a identidade nacional. Sim. Aliás, assim, por exemplo, mas veja, a gente tem uma configuração, é o seguinte... Nesse ponto eu vou discordar radicalmente do que eu falei. É o seguinte, a configuração do Brasil, né, ela teve uma mudança muito radical nos últimos 50 anos. Né? A gente tinha um Brasil rural, um Brasil tradicional, digamos assim, né, mais da população vivia no campo,
e de uma hora para outra uma mudança radical da configuração populacional brasileira, ou seja, do campo foi tudo muito para a cidade, e lotando a cidade de uma forma horrorosa, né? Você tem um êxodo rural para o ambiente urbano, e um ambiente urbano inóspito, mal preparado, mal planejado para receber essas pessoas, e existe uma quebra, uma ruptura cultural em torno disso, né? Não é somente uma ruptura de espaço, não é uma ruptura econômica, mas uma ruptura também de consciência. O ambiente agrário brasileiro é um ambiente católico, né? Mesmo o ambiente urbano era um ambiente mais ordeiro porque era pequeno, né? Comparado hoje das megalópolis. Você vai para São Paulo. O que é São Paulo? São Paulo é uma cidade cosmopolita. Então eu acho que o Mamãe Falei, ele observa muito a realidade de São Paulo, que eu até entendo, tá? E olha que São Paulo é uma cidade que também tem muita identidade. Vai para o interior de São Paulo para você ver. Vai lá para o Vale da Paraíba, vai lá para Aparecida, vai lá ver. Tá lá, ali é o paulista profundo. O paulista profundo é um paulista catolicão. O mineiro é um mineiro catolicão. O goiano é catolicão. Isso é o Brasil profundo. Como era no Pará também. O Pará também hoje é um estado muito evangélico, tá? Pelo menos assim, hoje o crescimento dos evangélicos tomaram muitas rédeas do Pará, do norte do Brasil, tem muito evangélico, por causa das missões, né? Das missões evangélicas, enfim, os católicos não fizeram porra nenhuma e pronto, cresceram os evangélicos. Mas veja, mas o Brasil profundo é esse. O Brasil raiz é esse, tá? O Brasil raiz não é, sabe o quê? Não é do Malafaia. O Brasil raiz não é do Mocelin ou desses bostas aí, não. Não. O Brasil, sabe o quê? O Brasil profundo é o Brasil da irmã Dulce, meu filho. O Brasil. O Padre Cícero. Eu não gosto do Padre Cícero, tá? Olha que eu não gosto dele. Mas é um reflexo do país, tá? É um reflexo. Não há como negar. Padre Brasil... aqui em Minas. Pois é. O Brasil do conselheiro, o sertão vai virar sebastianista, cara. Olha só, coisa bem portuguesa, bem lusitana, né? Espiritualmente lusitana, mas adaptada aos trópicos, né? Com a miscigenação africana, indígena, enfim. Nós temos, sim, o que falta é descobri-la. Eu acho que muitas vezes o ambiente urbanizado, ele acaba descaracterizando, tá? Descaracterizando. Então, assim, essa visão depreciativa do Brasil, eu até entendo esse desalento, tá? Eu também sinto esse desalento. A realidade brasileira não é boa, da atualidade não. Aliás, historicamente falando, o Brasil teve muitos problemas, se bem que os nossos problemas se comparam da Síria, se comparam da Alemanha, da Rússia, não é a mesma coisa. A gente não tem esses problemas, tá? A gente tem problemas... A nossa ditadura em 30 anos não matou o que se morre um dia na Síria. Pois é. Um regime... Não, sim, a brutalidade é muito maior. A gente não tem traumas históricos profundos, mas a gente tem, evidentemente, uma modificação dramática do ambiente histórico-cultural que implica até um ambiente de ruptura, tá? Eu tenho uma teoria, por exemplo, muitas pessoas não gostam das minhas opiniões, né? Porque acham que eu sou um cara defensor feroz da Igreja Católica, né? Eu sou católico mesmo e acho que tem que ser católico e acabou, entendeu? Mas, por exemplo... Mostra o Estado laico. Só na Síria que o Estado laico é vantajoso, tá? Deixa ele lá. Só na Síria. Aqui não. Mas, ó, seja o que for o seguinte, o catolicismo, ele é um elemento importante da nossa cultura. Ele é um elemento importante que você não pode ignorar. Mesmo com o crescimento dos evangélicos, o evangelismo não tem substância. Eu acho muito insubstância. Bom, o evangelismo é fraco, ele é, assim, eu respeito, assim, o espírito de comunidades evangélicas, eu acho admirável muitas coisas, já participei com amigos evangélicos, não tem nada contra isso pessoalmente, mas o evangelismo, ele não tem substância, ele não tem raiz, ele é a religião realmente do indivíduo urbano da cidade, que pode hoje ser evangélico, amanhã ele vira, sei lá, budista, ele vira ateu, entendeu? É a mesma coisa, Mas vamos lá, vamos voltar ao Anão Moura, vamos lá. Quer voltar o Anão do Moura? Coitado, pô, não fala isso. Ele não é tão baixo assim, não. Vai lá. Ele tem 1,80m, cara. Ele tem 1,80m, cara. Então, ele é mais alto que eu, pô. Eu tenho 1,75m. Ele tem 5 centímetros mais alto que eu. Então, anão sou eu. Perto dele. Pra chamar ele de anão, ele vai falar que você tá xingando o pai dele. Não, mas vamos lá. Assim como diversos dos alunos que entraram, agradeceram. Mas eu não consigo. Eu já tentei pegar um aplicativozinho, né? É o barato que não serve. É de que chegue perto do que chegue perto. Estados Unidos, você vai
lá, desesperar, Alô? morar, personalizada. Então talvez acabe, inclusive, não deixe passar essa... Beto, você sabe que eu falo vários idiomas? Falo hebraico, falo russo, está aqui Benjamin Netanyahu. Primeiramente, quero mandar todos tomar no cu. Brincadeira, eu não falo hebraico. Chamelekai. Eu não falo hebraico, mas aqui tá a legenda. Fala Você qual pode grego, ver viu, o que a gente hein? está Fala falando. qual é grego. Nós vamos assistir juntos aqui. משטר אסד, חוליה מרכזית בציר הרשע של איראן, המשטר הזה נפל, זוהי תוצאה ישירה של המכות שהנחתנו על איראן ועל חיזבאללה. Resultado direto dos golpes, que há controvérsias. O que ele está fazendo aqui é também um cálculo e obtendo moeda política. Aliás, não se engane, esta cabeçona grande e branca aqui não é nenhum santinho, não. Benjamin Netanyahu foi acusado de seríssimos escândalos de corrupção. Quando ele estava mesmo para ser estilhaçado, o que aconteceu? Aquele ataque covarde e terrorista do Hamas em Israel. Até hoje, as pessoas se perguntam o seguinte: como é que a inteligência de Israel, que cada SMS, cada telefonema que é feito na faixa de Gaza, como é que eles não sabiam daquilo que aconteceria aquele dia e que ceifaria a vida de milhares de israelenses inocentes e centenas de reféns? Como é que eles não sabiam? O maior beneficiado, né, com isso tudo politicamente foi Benjamin Netanyahu, que expurgou ao... Jamais imaginei que o Nando Moura ia ter essa capacidade de raciocínio. Sinceramente. Tô surpreso. Olha, ele tocou num ponto interessante. Vamos lá. O Estado de Israel tem o poder de matar 3 mil pessoas ao mesmo tempo. Vamos analisar uma coisa fazendo uma retrospectiva. Olha só, eles conseguiram se infiltrar no Hezbollah e colocaram 3 mil bips explodindo ao mesmo tempo. Isso é uma forma de controle que é uma coisa assim inimaginável e chega a ser espetacular, certo? Chega a ser fantástico essa forma de controle. Quer dizer, um governo que consegue se infiltrar num grupo terrorista, ou num grupo de resistência, como você querer chamar, mas para mim é terrorista também, fica matando civil é terrorista. E de repente você coloca bip de explosivo e mata 3 mil pessoas de uma vez só, pá, você aperta um botão e explode todo mundo, tá? Isso aí é um tipo de controle que não dá para acreditar na versão oficial do Estado israelense, de que eles não sabiam disso. Aliás, eles sabiam... Mas espera aí, Conde. Conde. Agora eu te peguei. O Ednilson da Silva, com a bandeira de Israel e a bandeira do Brasil no perfil, e a foto de um leão, vai falar que você está sendo anacrônico. Porque primeiro aconteceu a invasão e depois que aconteceu esse fato da explosão dos pagers. Então, entre esse tempo, entre esse acontecimento e a explosão dos pagers, aí sim eles evoluíram. Não, mas eles não sabiam, o Estado de Israel não sabia, e eles foram atacados de forma baixa, e eles não sabiam o que ia acontecer, porque eles não tinham condição, porque eles são inocentes. Não, tadinho. Eles foram atacados. Cara, tudo leva a crer que isso aí foi uma Pode olhar... Tudo nos comentários do seu canal vai ter aí o Edmilson da Silva, balconista evangélico da bandeirinha de Israel e do leão de Judá. Balconista com a foto de um leão e a bandeira de Brasil e a bandeira do Israel no perfil, vai comentar isso daí. Não, você está sendo anacrônico. Quando joga uma bomba no hospital despedaçando criança e mulher e até adolescente, você nunca viu, fez cara, isso. Não tem provas. Não, imagina. É igual contra Lula. Não prenderam o Lula sem provas. Que provas você tem que Israel matava gente inocente? Não tem, não existe. Não, o pior que tem, cara. Uma vez eu tava vendo o vídeo de um hospital. É montagem, é CGI. Isso aí é verdade, Não, teve um adolescente palestino de 19 anos que foi queimado vivo. Filmaram o cara lá dentro queimado vivo.
Queimaram o vidro lá porque jogaram uma bomba lá, mataram o garoto. 19 anos o garoto. Não acredito que seja um militante do Hamas, tá? Mas veja, vamos lá. O que acontece é o seguinte, você tem informações que já foram publicadas que dizem que o governo israelense sabia com 1 ano de antecedência a preparação da invasão do seu território. Eles sabiam. Isso aí é provado. É só você procurar em Google, qualquer coisa. Que fonte do Hamas, cara. Isso aí é fonte do globalismo. Isso é fonte do globalismo. Conspiração. Mas outra fonte do globalismo também, outra fonte do globalismo é que um senador americano disse que o serviço secreto egípcio afirmou com 3 dias de antecedência que eles iam ser atacados. Aliás, houve oficiais e até agentes talvez do serviço secreto afirmando claramente, olha, vão ser atacados. Observe uma coisa interessante, cara. As pessoas não têm ideia do que é Gaza. Tá? Do que é Gaza, porque o pessoal é muito comum. Geograficamente falando, né? É menor que Belém, é menor do que Belém do Pará, tá? É 2 milhões de pessoas menor do que Belém do Pará, tá? Do que o território de Belém do Pará, tá? Da capital do Pará. Do município. Do município, tá? Vamos lá. É muito comum você ver esses formadores de opinião pró-sionistas, principalmente os judeus, né? Não vou dizer os nomes daqui, tá? Mas vocês sabem quem são, né? As fontes do Nando Moura? Pois é. Que a gente fala assim, olha, o exército israelense desocupou Gaza. É verdade, pode até ter tirado o exército israelense dentro do território, mas fora do território é tudo controlado de fronteira, botaram até muralha. Então o que acontece? Lá, por exemplo, a marinha israelense controla o Mediterrâneo ali. Então o cidadão de Gaza não tem liberdade de vir dentro do próprio mar dele ali, tá? Então é controlado. Para entrar e sair em Gaza, você tem vários checkpoints, que eles chamam, ou seja, postos de controle. E isso dentro da própria Cisjordânia, cara. Quando há ocupação israelense, você tem postos da Cisjordânia que para você de uma cidade a outra, você tem que ser fiscalizado. É assim que vive o Palestina. Por Israel. Sim, é assim. Os caras vivem numa situação de cidadãos de segunda classe num território ocupado como se fosse um protetorado israelense sendo tolerado no seu próprio território. Então, assim, olha... Pegue o Mossad. O Mossad tem drone. O Mossad tem controle de entrada e saída ali. Claro que talvez o controle não seja total, tá? É difícil também, a gente pode até admitir isso. Mas, cara, eles fora devem corrupção também. Pode ter, tá? Não vou negar, tá? Porque, de alguma forma, armamento entra ali, tá? Pode ser por cumplicidade de Israel, pode não ser, a gente não sabe. O que a gente sabe é o seguinte... Você acha que não tem palestino que presta informação para o serviço secreto israelense? Você acha que não tem gente infiltrada dentro do Hamas? Claro que tem, cara. Como teve no Hezbollah, cara. Para esse pessoal colocar... Olha, tem 2 teorias sobre a questão da explosão... Como é que eles conseguiram descobrir recentemente lá o bunker dos líderes do Hamas, explodiu o cara no bunker? Informação. Serviço de inteligência, infiltração. Porque é o seguinte, veja. Vamos lá. Vamos pegar, por exemplo, o caso do Hezbollah. Existem 2 teorias sobre a explosão dos bips. A primeira teoria é que talvez teria alguma máquina, algum tipo de, sei lá, de radar, alguma coisa parecida, que esquentou demais os bips e explodiu os bips. Isso não parece muito certo. O que parece mais certo é que os israelenses conseguiram controlar a série de produção dos bips de alguma indústria fantasma que eles criaram, e dessa indústria que eles criaram, é como se, de repente, o próprio Estado de Israel fornecesse os bips para o inimigo, sob um simulacro de uma empresa que era terceirizada de Taiwan, tá? Então, eles colocaram bombas. E aí, o que aconteceu? Teve um bonitinho lá do Mossad lá que ó, aí explodiu 3 mil pessoas. Aí eu pergunto para você uma coisa. Um serviço secreto que tem esse controle e, de repente, permitiu que os seus cidadãos fossem atacados, cara, isso tá cara de false flag, cara. Veja, a gente não pode afirmar categoricamente isso, tá? A gente não pode afirmar categoricamente isso, porque realmente, claro, existem algumas coisas que precisam ser esclarecidas. Mas eu tenho quase certeza... É muito conveniente, cara. Total. É como assim, sabe o que é? O Hamas, assim, o Hamas deu a guerra que Israel queria. Né? O Hamas deu a guerra que Israel queria. Né? Israel, olha só, e detalhe, de um malandro, um sociopata malandro como Netanyahu, que queria essa guerra. Ele queria essa guerra o quê? Para desviar o problema da própria Israel. Israel estava em crise com ele.
Né? Primeiro, porque ele é um corrupto. Ele poderia até ser impeachmentado, né? Preso. Ele poderia ser preso. Pior. Preso, tá? Ele queria... Ele tem casos de escândalo de corrupção envolvendo ele. E além dos casos de escândalo de corrupção, ainda tem o fato de que ele queria mexer na Suprema Corte de Israel para favorecê-lo. Se não me falha a memória essa história. E houve protesto, gente na rua entrando na porrada com a polícia, enfim, tá? Aí, claro, você cria uma guerra. A guerra desvia a atenção. Todo mundo fica comovido, né? 1.200 inocentes assassinados, crianças, mulheres, velhos, né? Pessoas que estavam dançando numa rave lá, né, no Paz e Amor, não vou falar em detalhes, né? A gente sabe que aquilo ali não era muito amistoso, mas tudo bem. No ápice do país liberal. Do ápice do país woke liberal, né? E esse aí é o país mais cristão do mundo. Que é o país mais cristão, que são um povo escolhido, né? Ah, não. Por que você defendia? Porque Israel é um país cristão como nós. Isso é realmente. Tá bom. Mas veja, então, olha só, nós temos uma situação clara de uma beligerância que foi desejada por ambos os lados, tá? E eu digo que foi um atestado de burrice do Hamas também. Se fudeu merecidamente, me desculpa, se ferrou merecidamente. Tomou no loló mesmo, sabe? Se ferrou. Bem feito mesmo. O mal é o preço que a população palestina pagou por isso. Né? E não só a Palestina, o próprio Hezbollah também, outro grupo estúpido que também caiu nessa jogada. Foram pegos de surpresa. Além da alta cúpula ter sido totalmente dizimada pelos israelenses, os libaneses pagaram a conta também. Libanês civil, cristão também. Teve regiões cristãs que foram atacados pelos israelenses. Teve igrejas que foram bombardeadas também. Bombardeadas. Tem uma igreja... Mas segundo o Edson Gonçalves, do Leão de Judá, é porque as igrejas estavam escondendo terrorista. Pois é, né? Eles precisam realmente acreditar nisso. Eu acredito o seguinte, veja, é até possível, vamos analisar uma coisa, é até possível que um grupo terrorista possa se usar de civis. Eu não vou negar isso. Tá? Mas você acha mesmo que o civil quer morrer pelo terrorista? Você acredita nisso? Eu não acredito nisso. Eu acredito o seguinte, que é possível que civis possam ser colocados numa situação de... Sabe uma lógica bem parecida? É o morador de favela. Sim. O morador de favela com o traficante. Aí agora eu vou meter um míssil numa favela porque vou matar traficante, aí se matar civil não, porque provavelmente o civil estava escondendo um traficante. É isso mesmo, você matou a pau. Porque, na verdade, esses grupeiros tipo Hamas, tipo Hezbollah, tudo bem, o Hezbollah tem uma cara de exército, tá? O Hezbollah é mais forte. Mas o que diferencia da milícia? Da milícia? Não, sim, por exemplo, eu digo que, por exemplo, o Hezbollah tinha um caráter mais de exército por causa do armamento, da organização. Mas na prática, cara, o que é o Hezbollah, o Hamas? O Hamas é um grupilho, assim, um comando vermelho de Gaza, cara. É o comando vermelho com esteroides, né? Com míssil grade, míssil iraniano, que não acerta nada, né? Diga-se de passagem. Tudo bem que a gente vai dizer que como é que é, o Domo de Ferro defende Israel, claro, ele sabe se defender. Mas não é porque os palestinos não queiram matar também, né? A gente também não tem que ser... Falta de vontade não é. Falta de vontade não é. Mas o que aconteceu, de fato, é o seguinte, eu acho que essa guerra ela foi provocada, tudo bem, pelos dois lados, diga-se de passagem, não somente por um lado. Tá? É como se o Mossad desse a brecha, tipo assim, não, tô aqui de portas abertas, entendeu? Aí os caras, eles estão de portas abertas, vamos atacar. Aí eles atacam e dizem, pronto, muito obrigado, agora vocês me deram a justificativa que eu precisava para comer o rabo de vocês. Pronto. É isso mesmo, é isso mesmo. Resumidamente foi isso. Foi isso. Vamos aí lá. O que aconteceu? Vamos lá, porque você já vai fazer 1 hora aqui, a gente não viu nem metade do vídeo, cara. Tá bom. Calma aí. Bom. Aí. Ah, não, já vi metade sim, porque o Nando Moura fez quase 3 minutos de propaganda. E por causa da guerra, teve ao redor de si todo o apoio, né? Não só político, mas da população também. É muito importante, quando se analisa esse tipo de coisa, não romantizar as coisas. É absolutamente claro que o Hamas
utiliza a sua própria população como bucha de canhão, como escudo humano, são canalhas mesmo. Ninguém subjuga mais os palestinos do que o Hamas. Mas a partir do momento em que você romantiza a história como num conto de fada, onde tem aqueles cavaleiros prateados lutando contra o mal, não é bem assim a história. Até hoje se perguntam por que a inteligência de Israel teve um apagão naquele dia. Vamos analisar uma coisa aí? Para expandir territórios? Será que foi para dar um ponto final nessas coisas? Será que... Vamos analisar também por um outro prisma. Os palestinos são acusados de fazer escudo humano, digamos assim, pelo menos os grupos terroristas, de fazerem grupos humanos com o Hamas, por exemplo. Mas se de repente isso for uma falsa bandeira, o Estado de Israel não fez a mesma coisa? Porque se for falsa bandeira, se esse caso aí da invasão, né, fosse algo intencional, ele literalmente fez isso. Fez isso. Eu não duvido de nada, cara. Eu não duvido. O Estado Nacional faz isso mesmo. Porque e não como escudo humano. Na verdade, eu acho que Israel fez pior. Ele não usou os civis como escudo humano, mas usou os civis como moeda política para incitar uma guerra. Uma coisa é você pegar um escudo humano. Vamos supor, o escudo humano é uma coisa. Eu estou sendo atacado. Eu vou pegar civis, vou juntar ao meu redor, porque se eu for atingido, vai matar civil, o que vai gerar um problema na opinião pública. Perfeito, isso é uma coisa. Agora, outra coisa é eu abrir as portas, abrir as minhas fronteiras para que eu seja atacado, né, para que inocentes e civis morram, para que eu tenha a justificativa para continuar ou intensificar os meus ataques. São duas coisas diferentes. E perceba que, se a gente for colocar uma balança moral, uma é pior do que a outra. Entende? Se a gente for fazer uma balança moral de qual que é o pior dos dois, eu sinceramente acho que é pior você ter um sistema como o Iron Dome, se ter uma inteligência como o Mossad, você simplesmente deixar um bando de terrorista do cu sujo entrar no seu país e sair matando gente inocente no meio da rua, é pior do que você, que já é um terrorista do cu sujo, pegar um monte de civil e botar em volta de você quando tem um míssil caindo na sua cabeça. Pois é. Aliás, o que é mais assim grave com relação a isso, porque, veja, falsa bandeira tem um histórico em Israel. Você sabia disso? Por exemplo, tem uma história que aconteceu no Iraque, tá? Por volta dos anos 50, em que o Mossad foi acusado de fabricar terrorismo contra os próprios judeus iraquianos. Você sabia disso? Existe essa história. Eu não li direito essa história mais ou menos, mas existe sim, que o que aconteceu? Eles queriam, digamos assim, pressionar a opinião pública iraquiana. Existem várias implicações ali, tá? Nunca foram elucidadas. Na verdade, o governo iraquiano prendeu alguns agentes do Mossad no Iraque que estavam fabricando terrorismo contra os próprios cidadãos judeus iraquianos, tá? Isso aconteceu, tá? Eles foram presos. Aí ficou aquela coisa da versão israelense e da versão iraquiana, né? Ficou uma acusação mútua, tá? E tem um outro plano, que é o plano Lavron, se não me falha a memória. Foi o seguinte: Israel queria justificar uma guerra contra o Egito, que na verdade por causa do canal de Suez. O que eles fizeram? Eles explodiram alguns lugares que eram frequentados por franceses e por ingleses para empurrar esse pessoal para a guerra. Só que o serviço egípcio pegou a galera do Mossad, porra. E que, na verdade, foi uma falsa bandeira israelense. Do Mossad. O Mossad fez isso. O Mossad fez. E eles foram presos. E o governo israelense que participou disso caiu, cara. Foi em 1954, 55, mais ou menos isso. O governo israelense faz isso, cara. Eu fico puto com esse pessoal que fica romantizando o Estado de Israel. Na verdade, eu fico puto com qualquer pessoa que romantiza qualquer Estado. Porque isso não é um problema só do Estado de Israel. É um problema de qualquer Estado. Vão acusar a gente de romantizar o Brasil, hein? Não, pelo amor de Deus, o Estado desse corrupto, nossa, não tem nem a pau. Nem a pau, não tem como. A gente romantiza o Brasil católico, das raízes e não sei o quê. Não, eu acho que é um Brasil bom. Eu acho que o Brasil católico é um Brasil bom. É um Brasil superficial até no catolicismo, mas no que tem de católico é bom. Eu acho legal. Não é um catolicismo radical, sectário, é um catolicismo bem tolerante, cabeça fria até. Mas, ó, o que aconteceu é o seguinte, os estados nacionais têm essa lógica da safadeza, entendeu? Tem essas lógicas aí. Então você tem, por exemplo,
O Estado de Israel espiona até aliado, os Estados Unidos. Teve agente do governo americano que foi preso porque espionava para Israel. Olha só, 2 aliados e o governo israelense espionando o próprio aliado. Procure aí, meu amigo. Olha, tem muito material sobre isso. Infelizmente não é divulgado, porque hoje em dia, o que está acontecendo? Como a direita tem uma certa influência na internet, então, é claro, antigamente se predominava muito a visão de esquerda, né? A visão de esquerda, pró-Palestina, não sei o que e tal. E eu vou ser bem sincero, uma opinião muito superficial do que acontece no Oriente Médio, muito superficial. A esquerda era muito superficial nisso, porque falava, o Estado de Israel é assim, aquela coisa de slogan, né? Não fala uma coisa muito histórica, tá? É sempre o chavão, né? Sempre o chavão. Aí veio, agora trocamos o chavão de esquerda, com relação à Palestina, pro chavão de direita, né? O chavão de direita. E aí ficou pior, cara. Ficou pior, porque se você pegar, sei lá, o Dr. Ock, como é que é? Hoje no mundo militar. Acho que é Leist, André Leist também. Leist, o carequinha, né? Meu Deus, fala besteira. Que os dois são carequinhos, né? O Rock e o André Leist. Os dois careca. O Leist, quando são fala dois judeus. Só fala bobagem. Dos judeus. São dois judeus. Tolos. Assim, cara, olha só, eu falo isso porque assim, veja, eu não sou especialista em Oriente Médio, não sou especialista em História de Israel, mas eu tenho muito livro sobre História de Israel, tá? Eu comprei muito livro, inclusive de uma vertente da história israelense. Vou divulgar para vocês aqui. Existe uma vertente da historiografia israelense dos anos 80, que se desenvolveu a partir dos anos 80, chamado Os Novos Historiadores. E são de vários matizes ideológicos, de esquerda, de direita, de esquerda não, mas é mais de centro e de esquerda. E eles colocam, assim, a história do Estado de Israel de uma forma muito desagradável para os israelenses. Né? Muito desagradável. São críticos virulentos do Estado de Israel. Tá? Tem um historiador, por exemplo, que ele é muito criticado, né? Até porque ele é um cara, ele é comunista, né? Ele é um cara de esquerda, de extrema esquerda, mas eu acho que dentro do extremismo de esquerda dele, ele fala algumas verdades, que é o Ilan Papé. Aqui o pessoal vai dizer, esse é o petista, não tem um petista para citar o Ilan Papé, né? Mas o Ilan Papé, ele escreveu um livro que, para o bem e para o mal, mesmo você criticando a pessoa de Ilan Papé, que, claro, ele merece críticas em alguns pontos, mas o Ilan Papé escreveu um livro chamado A Limpeza Étnica da Palestina, em que ele teoriza dizendo que, na verdade, o projeto sionista, muito antes de 1948, tinha uma proposta de expulsão dos palestinos. E que muda diametralmente aquela ideia de que, na verdade, quem não queria negociação eram os palestinos. Ilan Papé, tem um outro que é um mais moderado, é o Benny Morris, e muitos outros ali são historiadores judeus que tiveram contato com uma documentação que foi aberta nos anos 80, e a conclusão que eles chegaram mudou radicalmente a visão da história de Israel. Porque a história de Israel, dos anos 40 até os anos 80, era uma história de legitimação, né? A história de que nós aqui chegamos pacificamente, compramos terras na época do Império Otomano, né? Nós tínhamos um movimento sionista, Theodor Herzl, o Bund judaico e assim sucessivamente, né? Aí que, de repente, os palestinos começaram a ficar invocados com a gente porque a gente começou a encher de judeu na Palestina, né? Mas não foi bem assim. Não foi bem assim. Pelo contrário. Havia dentro de vários segmentos judaicos a ideia de que se queria criar um Estado judaico e eles viam os palestinos como um empecilho a esse Estado judaico. Então, quer dizer, a ideia da hostilidade não era só palestina, era mútua. E não é por acaso que na guerra de 1948, aí temos também outras discussões, né? Alguns dizem que os árabes começaram a guerra, mas na verdade o que aconteceu? O que não se discute é o seguinte, é que quando o Estado de Israel foi desenhado pela ONU, o Estado de Israel desconsiderou a ideia de que existiam palestinos, que existiam árabes, né? Árabes, sírios e assim sucessivamente. Então, o que aconteceu? Então, foi um país que foi desenhado de uma forma muito irreal, muito unilateral, e foi muito favorável aos judeus. E a partir disso, os judeus aproveitaram, e dentro dessa guerra, eles começaram a conquistar espaço, e hoje em dia a Palestina é cada vez mais pequena, né? Então você tem um processo lento e gradual de expulsão dos palestinos. Tá? Mas seja o que for, o que acontece é o seguinte, quando eu comecei a lidar com essa literatura, eu percebi o quanto o Leist, quanto o Ock são muito pueris. Eles simplificam uma questão que é muito complexa, tá? Que tem discussões muito acaloradas. Eu estava vendo fontes em inglês, né? Eu estava vendo o debate, por exemplo, desse Benny Morris,
que depois ele foi duramente criticado pelos esquerdistas, porque, digamos assim, quando ele começou o trabalho dele acadêmico, ele tinha uma posição. Aí depois ele abrandou, porque muitas pessoas o acusaram de ele ser pressionado pelo meio acadêmico judaico. Porque o que ele falava incomodava muito o movimento sionista. Então ele abrandou, digamos, as críticas e tudo mais. Aí, uma vez eu estava vendo um debate dele com um outro cara, um judeu doido, comunistaço doido, o Norman Finkelstein. Norman Finkelstein escreveu um livro polemicíssimo chamado A Indústria do Holocausto. Olha, um judeu escrevendo a Indústria do Holocausto. O que o Norman Finkelstein faz? Nesse livro, ele denuncia que o antissemitismo judaico é um instrumento ideológico do Estado de Israel e do movimento sionista. Em que ponto? Assim? Eles usam o antissemitismo como uma ferramenta de legitimação da ideologia? Perfeitamente. Por exemplo, vai criticar o Estado de Israel. Antissemitismo. Não, isso aí a gente vê hoje o tempo todo. Pois é. Então, o Finkelstein escreveu um livro que, no meu entender, eu também não gosto muitos pontos de vista do Finkelstein. O Finkelstein também ele tem uns raciocínios muito delirantes. Né? Eu acho que ele exagera muito nessa questão palestina de hostilidade ao Estado de Israel. Tá? Mas, quando ele escreveu o livro A Indústria do Holocausto, ele denuncia a manipulação da opinião pública judaica e entre os próprios judeus, e a gente tem que entender que o homem que escreveu A Indústria do Holocausto é um sobrevivente, é um filho de sobrevivente do Holocausto nazista, né? O pai dele, a mãe dele foram sobreviventes de campo de concentração, e eu acho que o Finkelstein é um homem completamente atordoado. Eu fico vendo a cara desse homem e penso, meu Deus, esse homem é completamente atordoado, louco, né? Mas enfim, seja o que for, o fato é o seguinte, é que mesmo os loucos falam algumas verdades, e eu li esse livro, e realmente, você vê na retórica, mesmo da direita brasileira, que é uma coisa bem periférica, o fato de que se você critica o Estado de Israel em algum ponto, as pessoas já te olham feio e dizendo, isso aí é um antissemita. É quase como se você fosse um nazista falando do Estado de Israel. Quando você denuncia, por exemplo, o que está acontecendo em Gaza, que realmente existe uma crise humanitária em Gaza, com todos os problemas, evidentemente, causados pelo Hamas, que eu acho que não podem ser negligenciados. Eu não sou defensor de Hamas, nunca defenderia um grupelho nojento desse, mas não justifica a política israelense. Não justifica matar mais de 50 mil pessoas, não justifica destruir hospital, escola, orfanato. Ah, porque o terrorista está lá embaixo. Tá, mas tem gente aqui em cima aqui que não tem nada a ver. Você vai jogar bomba em cima? Tem traficante na favela. Eu vou destruir a favela, vou jogar bomba na favela. Não, porque tem traficante lá. Vigário Geral, pronto. Você sabe a história de Vigário Geral, né? Não sei se você já ouviu falar da história de Vigário Geral. Chacina de Vigário Geral, né? Horrível. Coisa 50 e poucos. Não, 28 pessoas assassinadas. Mais ou menos 28 pessoas. Teve gente, cara, teve uma família evangélica que foi assassinada. Não tinha nada a ver. Uma menina de 16 anos tava rezando, cara. Entraram lá e mataram toda a família. Polícia militar fazendo isso. Aí você vai dizer, não, quem tá na favela tudo é bandido. É a mesma lógica. Quem tá em Gaza é tudo terrorista. Aí você vê uma criancinha despedaçada, aí você vai dizer que é terrorista? Para! Ou então o Leist falando merda lá, o Leist dizendo, olha, mas o Estado de Israel avisa que vai destruir tua casa. Que legal, cara. Ah, legal. Olha só, aqui, ó. Alô, por favor. Olha, puta, o cara vai jogar um foguete na tua casa, tá? Sai daí em 2 horas, tá bom? Obrigado, amigo. Você é um amigo. O cara tem que ser muito filho da puta pra tentar justificar uma parada dessa com um argumento desse, cara, na moral. Eu vou destruir sua casa, saia da sua casa. Porra, obrigado, não, é porque o teu vizinho lá embaixo é um terrorista, tá? E se você ficar aí, você morre junto. Aí não, olha, a gente é gente boa, tá? A gente não vai matar você, é só destruir a tua casa, tá bom? A gente vai deixar você como refugiado, tá? Legal. Cara, pelo amor de Deus, cara. Como é que alguém aceita um argumento desse? Meu Deus do céu. Olha, a identificação que você fez com a favela foi espetacular. É a mesma mentalidade mesmo. Por exemplo, é a mesma coisa quando a PM mata lá indiscriminadamente. Infelizmente existe violência policial, a gente não tem que negar isso, né? Não é porque é o seguinte, da mesma forma que a esquerda tem ódio da polícia, a direita tem uma idolatria da PM, né? Matou o pobre. É um tesão na polícia. Quando aparece um cara de preto morto, aí. O tesão é tudo bandido. Vai se fuder, cara. Não é assim, não. Eu já vi, cara, assim. É uma coisa que eu acho assustador, porque hoje o crime organizado está dominando as periferias do Brasil. Aqui no Pará já existe isso, cara. Já existe. Eu conheço.
Infelizmente, no Pará, existe já crime organizado cobrando pedágio para você trabalhar na favela, cara. Na Baixada, que é a Baixada, não é a favela, é a Baixada. É comerciante honesto, que tem, sei lá, uma loja e tal, aí chega um vagabundo lá e diz assim, ó, paga, né, um sujeito lá, paga aí tudo, senão eu vou te matar. Hoje em dia é isso no Brasil. Aí o que acontece? Você tem um grupo como, no caso, o Hamas. É uma mesma lógica, cara. E detalhe, a gente tem que levar uma outra consideração sobre o Hamas. O Hamas é uma criação israelense. Ninguém fala isso. Olha, uma vez eu vi o Leist falando, que ele dizia que a gente fala com um especialista do Hamas, que na verdade é o seguinte, o governo israelense, na verdade, deu abertura, porque o Hamas é o seguinte, o Hamas, na verdade, ele era um grupo liderado por um chefe chamado Ahmed Yassin. O Ahmed Yassin, ele era cadeirante e era cego, tá? Ele era um cara que era paralítico e era cego. E esse cara, ele começou a criar uma espécie de associação beneficente muçulmana em Gaza, tá? Criar escola, hospital, orfanato para gente pobre em Gaza, tá? Só que a gente tinha um problema. E o serviço secreto israelense sabia. Ele era da Irmandade Muçulmana, né, meu filho? Você acha que a Irmandade Muçulmana vai se infiltrar em Gaza para quê? Para só ficar ajudando, fazendo obra de Irmã Dulce? Não, né, meu filho? Para. Aí o que a ideia do governo israelense? Tá? A ideia do governo israelense era o seguinte. Temos um poder inimigo, chama-se OLP, Organização pela Libertação do Palestino, o senhor Yasser Arafat. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos alimentar um inimigo, né? Que no caso... Um inimigo que depois se tornou Hamas, porque era uma sociedade beneficente, era um nome comprido em árabe que eu não sabia nem pronunciar, né? Sim. E era uma associação benemérita islâmica, uma coisa assim. Aí essa associação benemérita islâmica fazia um jogo duplo com o Estado israelense. Porque, por exemplo, o Ahmed Yassin, quando ele se medicava, quando ele tinha atendimento, ele ia para Israel. Aí depois ele voltava para Gaza. E ao mesmo tempo, o que aconteceu? O Hamas esse grupo começou a ganhar espaço e depois fundou o grupo Hamas. E nisso o que aconteceu? Eles começaram a dividir o momento palestino. E isso era a intenção do Estado de Israel. Quando houve as eleições de 2006, o Hamas ganhou as eleições. E aí, nisso, o Hamas depurou a Al-Fatah, no caso, a OLP. Eles mataram o pessoal da OLP. Claro que existem inúmeras discussões sobre esse tipo de massacre, né? Porque o que aconteceu? Quando houve a vitória do Hamas, alguns dizem que a Al-Fatah queria dar um golpe no Hamas, né? Com apoio israelense também. Você vê o jogo sujo. Isso tem essa discussão. Alguns dizem que, na verdade, foi uma depuração pura e simples, outros dizem que não, que, na verdade, o Al-Fatah queria dar um golpe no Hamas, e o Hamas mandou matar todo mundo ali. É uma banda de sangue. E depois aí o Hamas começou a atacar Israel. Em 2007 começou a atacar Israel. Então veja que a questão ali, a política... Talvez porque descobriu que eles estavam financiando a Irmandade Muçulmana? Sim. Veja, existem inúmeras implicações aí, tá? Inúmeras implicações, tá? Alguns dizem que o Hamas talvez quisesse uma coexistência com o Estado de Israel, o Estado de Israel não queria, outros dizem o contrário, e assim sucessivamente. Fica no disse-me que não me disse, né? Cada um com a sua versão, tá? Seja o que for, o fato é o seguinte. O fato é que a relação entre Israel e Palestina é uma relação muito suja. Então, eu só estou colocando esses fatos, para quem está me ouvindo agora, não cai nessa ilusão de dizer assim, Israel é uma democracia liberal, logo ela está isenta do bem e do mal, do pecado original. Não é assim. A política internacional é uma política suja. A política internacional é uma política que implica o quê? Uma conquista territorial e uma conquista de influência geopolítica, ou seja, geopolítica no sentido de uma influência de um território, de um povo, de uma nação, de tudo. E Israel tem essa lógica. E existem grupos israelenses que têm projetos expansionistas e projetos racistas também. Expulsar os palestinos, criar a grande Israel. Existe essa teoria. Pode ser até minoritária em Israel, ou não. Né? Eu não tenho subsídio para afirmar isso, mas essa ideia ela existe. Ela existe. Vamos criar a Israel bíblica. E quem adere a esse tipo de coisa são os evangélicos. Os evangélicos são os maiores apoiadores dessa ideologia racista. Vergonhoso para vocês, evangélicos. Me desculpa. Vocês estão defendendo o quê? Uma política racista e genocida. Partindo da pressuposição de que a Israel da modernidade é a Israel do Antigo Testamento.
Vocês estão tratando cristãos e muçulmanos que não são um povo, não são amalequitas, não são um povo de Canaã. São outro tipo de povo. São povos que, etnicamente falando, são até mais próximos dos judeus da época de Cristo. Você sabia disso? Se você pegar os judeus de Israel da atualidade, eles são muito mais europeus do que outra coisa. Pelo menos mais da metade da população de Israel é europeia, a outra é árabe, né? É dos países árabes ali, de sefarditas, que são até muito mal vistos pelos judeus askenazitas, tá? Mas se você pegar um palestino, o palestino desse aí, um palestino, muitas vezes tem sangue mais judeu autóctone do que o próprio judeu do leste europeu, cara. Mais do que o leste europeu. Aí vocês ficam nessa concepção étnica racialista e vocês esquecem uma coisa: como cristãos, nós temos que defender a dignidade da pessoa humana. Como cristãos, nós temos que defender a dignidade do palestino cristão e do palestino muçulmano também. Eu não quero que Mas é porque os palestinos cristãos são católicos, ortodoxos, aí não vale a pena. Aí não vale, né? É claro, né? Aí no fundo mostra o grau de discriminação. Quer dizer, mas em compensação, esse povo defende, essa galerinha aí defende um povo que rejeita o cristianismo. Vai entender a lógica, né? Vai entender. Mas vamos lá, vamos voltar ao vídeo, né?